Olá, sou o professor Rubens Ramos. Esta é a aula sobre amortização e o sistema chamado SAC. É recomendado que você já tenha assistido a aula anterior sobre o sistema Price. Nessa aula vamos ver rapidamente o que é amortização, uma definição do sistema SAC, um exemplo genérico, um exemplo numérico e como se comportam juros, pagamento e saldo devedor nesse sistema de amortização. Como já vimos, então, a amortização é o pagamento de parte do principal, ou seja, aquele pagamento que reduz a dívida principal, o saldo devedor. E então um pagamento é composto de duas parcelas, a parcela de amortização e a parcela de juros. O nome SAC vem das palavras Sistema de Amortização Constante, onde então o termo amortização do pagamento é um valor constante. Esse termo então é dado pelo valor presente da dívida, o valor presente, o valor principal, pelo total de períodos em que a dívida é paga. Se quisermos, também podemos obter a taxa de amortização, que será dada por 1 sobre N vezes M. Vamos ver aqui um exemplo genérico. Então, dado inicialmente um valor presente da dívida, o VP, o principal, a taxa de juros, período N e M de pagamentos, temos de imediato então que a taxa, que a amortização, será dada por VP sobre N vezes M. Essa amortização será constante em todos os períodos de pagamento do financiamento. Então, inicialmente, o saldo no dia 0, D0 é o valor presente, o valor principal. No período 1 de vencimento do primeiro pagamento, corre então os juros, que é o valor anterior pela taxa de juros. Há um saldo devedor naquele período. Há um pagamento composto então da amortização constante mais esses juros. E ao final do período temos um saldo devedor final resultante do saldo devedor inicial menos o pagamento. No período seguinte isso se repete ao longo de todo o período até que finalmente o saldo final torna-se nulo. Vamos ver um exemplo numérico, um VP igual a 10 mil, taxa de juros 12% e período igual a 10. Então inicialmente do saldo inicial aplica-se juros, que gera o saldo devedor do primeiro período. Há o pagamento composto de amortização, que é constante, mais os juros sobre aquele saldo devedor, que resulta ao final saldo devedor depois pagamento do primeiro período. O somatório, então, das amortizações ao longo de todo o período vai dar exatamente o valor presente da dívida principal. Vamos ver aqui uma forma de calcular em cada momento qual é o saldo devedor do financiamento usando SAC. Então, dado um valor presente, o valor principal da dívida VP, o período N e taxa de juros I, temos de imediato que a amortização é VP sobre N, que é constante. Em cada momento J variando de 1 a N, o saldo devedor J é o saldo devedor antes do pagamento. Quer dizer, saldo devedor mais juros daquele saldo. Portanto, se aplicarmos aqui então o que é o saldo final anterior, que é o valor presente inicial menos a quantidade de amortizações, mais juros sobre esse valor. Juros sobre I, VP menos J menos 1 vezes A. Botando em evidência aqui esse termo anterior, temos que então o saldo devedor em período J será dado pelo o valor presente menos a quantidade amortizada, vezes 1 mais I. Vamos aqui então aplicar essa nossa fórmula simplificada para calcular o valor do saldo devedor. Vejamos então o saldo do período 5 como exemplo. Valor principal 10 mil, menos J igual a 5, menos 1, 4. Vezes 1.000, que é o valor da amortização, que é VP sobre 10. Vezes 1 mais 0,12, que é 1 mais I. Então temos 10 mil menos 4 mil vezes 1,12. 6 mil vezes 1,12, que dá 6.720, exatamente o valor que temos aqui no nosso exemplo para o período 5 do valor devedor da dívida. Uma propriedade do sistema SAC é a redução constante das prestações. Observe que se a amortização é constante e juros sobre o saldo devedor, os juros são declinantes e, portanto, também são declinantes os valores dos pagamentos. Esse gráfico mostra, baseado no exemplo numérico que usamos, a composição final de período a período dos pagamentos entre amortização e juros. O saldo devedor decresce linearmente, porque a sua dedução é resultado de uma amortização constante. Portanto, é uma função do tipo saldo devedor é igual ao saldo devedor anterior menos A, e esse A é constante. Então, declínio linear do saldo devedor. Vimos então aqui o que é o sistema de amortização constante, o SAC, como calcular a amortização, o valor presente, o valor principal
pela quantidade de períodos a ser financiado, a ser pago o financiamento, e dado que o pagamento é dado por amortização mais juros, e os juros decrescem com o saldo devedor, então o pagamento é decrescente. O saldo devedor decresce, então, linearmente, dado que a amortização é constante. Vimos também uma forma de calcular o saldo devedor em qualquer período do financiamento. Essa, então, foi a aula sobre amortização no sistema SAC, o mais usado pela Caixa Econômica Federal para financiamentos habitacionais do Brasil. Eu sou o professor Rubens Ramos. Em próxima aula, veremos a comparação entre o SAC e o PRAS. Obrigado.